O líder, ele tem um papel fundamental, ele tem um papel crucial aí para que as coisas aconteçam. Por isso que desse pilar de pessoas, nós estamos trabalhando muito forte, discorrendo mais, né, um tempo, dedicando um tempo maior ao pilar de pessoas e principalmente falando da pessoa do líder, tá certo? O líder, qual é o maior desafio do líder, né? O desafio do líder é liderar a si mesmo. Que nós temos um paradigma aí, né, sobre, a gente falou bastante sobre isso, qual que é a congruência, né, qual que é a correlação para que esse líder ele esteja conectado, para que as suas ações elas determinem, estejam conectadas com o que ele realmente executa na ponta, com o que ele realmente faz, com as suas ações do dia a dia. E isso vai passar uma mensagem para as pessoas. E essa mensagem é que vai conferir a ele autoridade, respeito, as pessoas, ele se torna atrativo quando ele consegue encaixar muito bem isso. E tem um outro ponto também que nós trouxemos ontem, a gente falou bastante sobre isso, as empresas elas têm uma preocupação muito grande com isso e muitas vezes a gente como pessoa, a gente acaba não se atentando muito, que qual é a sua história? Qual é a história que você conta para o mundo, para as pessoas? Qual é a história que você conta para os seus liderados? Aí eu trouxe um exemplo dos Yankees, né? Falamos um pouquinho sobre a história dos Yankees ali, que foi um marco na minha carreira profissional, um case de muito sucesso, de uma história que eu contei para um grupo de pessoas que se tornaram uma equipe. E a partir daí a gente começou a desdobrar uma sequência de várias conquistas, resultados, de coisas que nos levaram a um outro patamar. Inclusive, me rendeu uma promoção profissional aí, a uma posição de gerência regional, né? Foi onde eu desdobrei rapidamente a minha carreira. E como empresário, o caminho dentro dos negócios é exatamente o mesmo, né? No processo de construção de pessoas, processo e produto. Hoje, hoje, para você que está aí me escutando, o maior desafio do líder, depois de liderar a si próprio, de poder se conectar, de poder avançar, o maior desafio do líder é ele conectar esse estratégico, essa visão dentro da empresa com o tático e esse tático com o operacional. Então, se você é líder, está numa alta gestão, numa alta gerência, se você é dono do negócio, o seu maior desafio é desdobrar isso para a sua equipe, desdobrar isso para os seus gerentes que estão abaixo de você, gestores ali que estão no processo auxiliando você, e também auxiliar esses gestores a desdobrar isso para a base, para a operação, para as pessoas que vão colocar de fato a mão na massa, que estão em contato com o seu cliente. São as pessoas mais importantes, talvez, ali da organização, porque elas estão falando diretamente com o seu cliente, elas têm a quentura do negócio, elas sabem realmente o que está acontecendo na ponta, elas sabem se esse produto ele faz sentido ou se é algo que pode ser melhorado. E quando o líder ele desce na operação dentro de uma estratégia, apresentar um plano de negócio, trazer um plano que vai levar, conduzir essa empresa a um resultado diferenciado, a sua equipe, levar ela para um outro nível, para um outro patamar, ele precisa usar dois atributos, duas habilidades, pelo menos, no minimamente, né, duas habilidades aí, mas que eu destaco como sendo as mais importantes para um líder, para um gestor, para um dono de negócio, para quem está se posicionando dentro de negócio, que é extremamente importante, que é saber escutar, saber ouvir as pessoas, né? Escutar. Quem escuta, quem ouve, acompanha. Quem escuta, lidera. Quem ouve, acompanha. Quem escuta, lidera. Anotou essa? Isso é muito importante. Quem escuta, de fato, lidera. E a segunda habilidade que a gente comentou aqui, e que nesse processo é bem importante conectar o estratégico com o operacional, é a habilidade de se comunicar. É você investir muito nessa habilidade de como levar isso para a sua equipe, de como levar isso para as pessoas que estão envolvidas no seu negócio. Porque é a forma com que você leva, é a história, é o enredo que você conta, é como você desafia essas pessoas que fazem com que elas absorvam, que elas queiram estar com você, com que elas comprem essa ideia e elas, de fato, se conectem com o seu propósito, tá certo? Lembre sempre que as pessoas elas trabalham pelo propósito, por elas mesmas. Um segundo momento, se você souber fazer isso muito bem e tiver sorte, elas vão trabalhar pela sua empresa e, consequentemente, trabalhar por você se você for um líder inspirador, tá certo? É um processo, é uma parte que nós ignoramos muitas vezes, né? A postura do líder, né? Por que não ser gestor e ao invés de ser líder ou coisa do tipo? Quando que, na verdade, a liderança, ela nos traz uma visão de conexão com as pessoas, de entendê-las e direcionar elas dentro daquilo que elas sabem fazer de melhor.
E é isso que determina o seu sucesso. É você colocar as pessoas certas no lugar certo, é fazer com que essas pessoas elas avancem quando você precisar que elas avancem. E mais do que isso, é a competência, é tudo que ela traz dentro do ecossistema de vida, de negócio dela, você motivá-la para que ela não simplesmente cumpra uma função, mas para que ela use toda essa estrutura de competência que ela tem, de inteligência emocional, de inteligência de vida, de tudo que ela trouxe, ela conquistou até aquele momento, que ela use em prol do seu negócio, que ela invista nesse seu negócio. Mas ela faz isso, primeiramente, por ela. E aí que é interessante, você precisa dar sentido para o que essa pessoa está fazendo na sua organização. Sim? Captou? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Vocês concordam? Coloca aqui embaixo aqui qual que é teu ponto de vista, qual que é a tua dúvida, qual que é a tua opinião sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre tudo que a gente está trazendo aqui, sobre o que nós estamos comentando nesta manhã aqui do dia 31/5, às 6h12 da manhã. Já estamos passando na metade aqui da nossa conexão, da nossa live, e eu quero que você se conecte comigo e fala aqui embaixo. Qual é o teu pensamento? Qual é a tua visão sobre isso? Tá certo? Então, essa liderança, o maior desafio do líder, hoje, se alguém me perguntar, primeiro ponto, né, um dos maiores desafios é fazer essa conexão, é conseguir traduzir. E por que não a gestão fazer isso, né? Liderança e gestão de pessoas, ou liderança e gestão de negócio, por que não a gestão? Porque a gestão ela vai desdobrar depois isso em pilares, em sinalizações, em caminhos que vão ajudar essas pessoas a trilhar por ele e chegar no resultado que você precisa. Mas antes disso, você precisa minimamente ter construído algo, inspirado essas pessoas, conectado com elas, para que elas te deem atenção. Eu perguntei há algum tempo atrás qual era o maior ativo das pessoas, né? Num evento que eu estava palestrando, eu perguntei para as pessoas qual é o maior ativo que nós temos hoje. E aí as pessoas, muitos levantaram a mão ali, responderam, falaram que era o tempo. E a gente sabe que o maior ativo que nós temos hoje é a atenção. E como que você conquista a atenção das pessoas que estão abaixo de você, que estão ali conectados, ou que estão numa sala de reunião, onde você está desdobrando um projeto, desdobrando uma ação que é muito importante que elas estejam conectadas com você. E lembra que nós falamos na primeira live, na live do dia 26/5, que os pensamentos, o que as pessoas, o que nós pensamos, eles geram um sentimento. Esse sentimento ele vai gerar uma ação. E essa ação, ela determina os nossos resultados. Eu pergunto para você, qual é o pensamento que você está levando para essas pessoas? Ou qual é o cenário, as condições que você está criando também para que gere sentimento, um sentimento, quem sabe, de inconformidade, de inconformismo, um sentimento de motivação, um sentimento de ação, de disciplina, de buscar, de fazer acontecer, e essas pessoas verem e entenderem que existe algo muito maior ali que elas podem cobrar. O que você diz sobre isso? Qual que é a tua experiência sobre esse tema aí? Vem e me conta. É interessante, né? Quando as pessoas, elas são desenvolvidas, quando elas são motivadas, incentivadas, aliás, criar condições, né, para dar motivo para ação para essas pessoas, elas se engajam muito mais. Elas se conectam muito mais com o seu propósito. Elas se conectam de uma forma diferente. Elas buscam mais conhecimento, elas buscam entender melhor as coisas para estarem conectadas contigo. Qual é a história interna? Qual é a história que você conta para essas pessoas no dia a dia, como líder, como pessoa? E não tem como se abster dessa grande responsabilidade, não tem como se abster disso tudo que está sendo construído, porque é a sua história. É através dessas questões, é através das suas ações, daquilo que a gente faz, que nós conseguimos conectar essas pessoas com a gente. Assim como foi a história dos Yankees, assim como foi num contexto de regional também, que eu estava com um desafio grande com a equipe. Qual é a história que nós contamos para as pessoas? Nos nossos negócios. Hoje o maior percentual de pessoas, e tem várias pesquisas que trazem esses dados, está muito
as pessoas elas deixam as empresas, companhias, não é por questão salarial, é porque elas não encontraram algo forte, uma história forte, poderosa, onde elas pudessem conectar o propósito delas com o propósito da empresa, onde ela pudesse colocar esses ecossistemas em conformidade para trabalhar. É aquela famosa história, né? Ah, por que fulano foi desligado, né? Ou por que fulano pediu para sair da empresa? Ah, ele foi desligado porque não se adaptou, não deu fit. É porque muitas vezes não é nem em relação à empresa, mas muitas vezes é a liderança imediata, o líder que está ali, ele não é um líder inspirador, ele não é uma pessoa que sabe conduzir. E aí ele não sabe nem traduzir, que é o objetivo, né, da nossa conversa de hoje, traduzir essa cultura, inclusive, para o colaborador, essa cultura para a pessoa, essa cultura interna para que essa pessoa se sinta parte de algo muito maior, para que ela traga a história, para que ela traga o enredo, para que ela traga o ecossistema, para que ela traga os aprendizados dela, as virtudes dela e contribua com essa empresa. Então, muitas vezes a pessoa ela, ela acaba sendo desligada ou ela pede para ir para uma outra companhia, para uma outra empresa ou vai fazer alguma outra coisa na vida, às vezes até para ganhar menos, porque aquele ambiente que ela está não fez sentido para ela. Mas não é somente o ambiente, porque o ambiente ele é constituído de pessoas. É como esse líder ele recebe, é como ele inspira, é como ele direciona, é como ele dá autonomia à medida que essa pessoa vai se desenvolvendo, crescendo, vai avançando. É como que ele faz ela se sentir dentro, dentro da própria equipe. Interessante isso, né? Isso traz uma visão muito importante aí de comportamento, de como que a gente pode conectar, como que nós podemos avançar, como que nós podemos fazer a diferença e principalmente frutificar através das pessoas. E a liderança, ela tem um papel muito importante nessa conexão do estratégico com o operacional. E o líder que está nesse meio, principalmente o líder que fica mais na parte tática ali, que faz essa conexão, ele precisa ter essa habilidade da escuta ativa, de saber escutar e principalmente de comunicar. Uma vez que a gente sai de uma posição, seja um empreendedor, um empresário, ou até mesmo um gestor, um líder, você sai de uma posição onde você era um vendedor, você era um representante, você era um consultor, alguém que levava conhecimento, que sabia muito tecnicamente, e você é promovido a uma posição de liderança, uma posição de gestão, aí você não vende único e exclusivo produto ou serviço. Você vende ideias, você vende planos, você precisa se posicionar, você precisa se conectar com essas pessoas, porque é a visão que você vai vender, são os planos que são construídos juntamente com essas pessoas, é que vão fazer com que a sua empresa, o seu resultado, o seu negócio, o seu trabalho, o ambiente que você está inserido dentro de uma organização, ele cresça e produza grandes resultados. Lembra das habilidades ali que a gente comentou no início? Nós falamos muito sobre a habilidade da escuta e a habilidade de comunicação, né? Então, são duas habilidades muito importantes para que esse líder ele consiga traduzir, e é uma sequência, né, das lives aí, dos encontros que nós estamos fazendo, que é traduzir esse estratégico, o que está em cima aqui, o que é pensado, o que é desenvolvido para o operacional. E o interessante e importante é que isso, sempre que tiverem momentos de plano, de construção, é que isso, de alguma forma, essa equipe ela seja envolvida, porque você cria um ciclo virtuoso muito maior. E se o líder ele tem visão e ele sabe comunicar e vender isso, ele sempre vai levar isso como algo partindo da base, que passou pelo estratégico e volta novamente para a base. Então as pessoas elas são muito mais receptivas a uma informação, a algo que elas construíram, algo que elas fizeram. E se ela percebe que no meio dessa comunicação, por isso da habilidade de comunicação que eu citei para vocês, se no meio dessa habilidade de comunicação ela consegue perceber que existem elementos, fragmentos de coisas que eles trouxeram ali, que eles conectaram com a empresa, pode ter certeza que você vai ter uma equipe muito mais envolvida, muito mais engajada.
E todos os processos que eu passei de mudança, que tiveram entradas, né, de grandes consultorias, como a Falcone, eu citei para vocês aí nos primeiros dias, todas elas faziam esse movimento de entrar na operação, envolver a base nas tomadas de decisões, mesmo que era uma mudança cultural, mesmo que era algo que ia mexer um pouquinho mais com a estrutura. Mas aí a capacidade de nós, como liderança, como líder, de levar essa informação do estratégico para a base, para o operacional, tá certo? Marlon, fala meu amigo, tudo bem? Tudo certinho? Conectado aí, sabadão? Muito bem. Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos numa live aí 6 de 30 dias, né? Sábado, conectado aí trazendo conhecimento para vocês, de alguma forma contribuindo com a minha experiência, o que foi construído até hoje, para que você possa liderar muito mais e melhor, né? Então a gente fala de liderança e gestão de pessoas e dos três pilares que nós trabalhamos ali, pessoas, processos e produto, que são os três principais, invariavelmente em qualquer negócio, lugar do mundo que você for, você inevitavelmente vai cair nesses três pilares. Então, quanto mais conhecimento você tem dessas três bases, elas vão ajudar você a liderar e a gerenciar melhor o seu negócio, a sua empresa ou o ambiente que você esteja inserido, né? Principalmente para quem acabou de assumir uma liderança e ainda tem muita dúvida de que caminho seguir, como que eu vou fazer as coisas acontecerem, como que eu vou levar, motivar, criar um motivo para ação para as pessoas que estão à minha liderança. Quais são os primeiros passos que eu preciso tomar? Tem uma frase que eu gosto muito, que se você tem esse tempo, né, quando você assume uma cadeira de liderança, de gestão, acompanhe, depois lidere. É você minimamente ter um conhecimento, minimamente você estar conectado com as pessoas, conhecê-las e para que você possa começar a tomar algumas decisões, né? Valorizar aquele histórico, entender os números. É por isso que aí entram as duas coisas, né, de gestão e liderança, que são coisas distintas, mas que elas se completam, se complementam, para que você tome decisões mais assertivas e principalmente para que você consiga construir uma cultura de alta performance, para que você consiga construir um time que realmente seja pujante, que tenha uma mentalidade ali muito focada em crescimento e em resultado, tá certo? Então, hoje, para que esse líder ele consiga desenvolver estratégias e crescer através da sua equipe, primeiramente, ele precisa se conhecer muito bem. Ele precisa trabalhar essa mentalidade de como administrar, como gerenciar as pessoas. Ele precisa desenvolver pelo menos essas duas habilidades de escuta e de comunicação, porque através delas, de posicionamento, né, que a gente comentou, são através dessas duas habilidades que você consegue avançar, que você consegue crescer e comunicar para as pessoas aquilo que elas precisam, não o que elas querem, mas o que elas precisam ouvir através de você, né, como liderança. E você está sendo observado o tempo todo. As pessoas elas estão nos observando, olhando, entendendo. Elas têm grupo. É, eu sei que isso pode parecer, talvez você fique triste o dia que você descobrir isso, mas existem grupos de WhatsApp que você não está presente, né? Um grupo sem líder. Mas sempre tem alguém que conta, né, o que está rolando lá nos bastidores. Mas o que essas pessoas elas falam nos bastidores, né? Será que elas constroem? Será que elas veem você como uma referência? Será que quando você lança um plano, esse grupo é usado para desdobrar detalhes operacionais ali que você não precisa estar necessariamente envolvido e o pensamento delas é voltado para ação? Ou a cultura que tem no bastidor é muito voltado para coisas negativas, né? Muitas vezes derrubar uma estratégia, derrubar o líder, né? Para que fundamento que é usado esses grupos? O que você me diz aí? É isso aí. Muito bem. E a liderança, ela implica muitas vezes em você tomar decisões difíceis, né? E essas decisões difíceis, seja muitas vezes desligar um colaborador, que até você gosta, mas que não dá resultado. E a questão não é só relacionamento, a questão é o quanto essa pessoa quer de fato a mudança. Uma vez eu estava com um gestor, com uma alta gestão, eu estava falando da minha equipe, né, da minha equipe de gestores e tal, apresentando os resultados. Em algum momento eu estava montando, tinha um plano, né, de desenvolvimento para aquela pessoa, para aquele gestor. E aí esse diretor, ele
falou, Lindomar, você não pode querer mais do que a pessoa. E ali ficou claro para mim. Foi um grande aprendizado. Às vezes a gente quer muito mais do que a própria pessoa quer. A gente quer ajudar, a gente quer aconselhar, quer direcionar, quer fazer, quer acontecer. Só que essa pessoa não quer. Ela não coloca em prática, ela não vivencia, ela não internaliza, ela não avança com os feedbacks que você está dizendo. E aí, você precisa tomar uma decisão. Mesmo que seja a pessoa que você mais goste na equipe. Pessoa que de repente conecta as pessoas, aquela coisa toda. Mas dependendo do comportamento que está sendo colocado, posto à mesa, a gente precisa avançar, tá certo? As pessoas elas são contratadas, né, muitas vezes por competência, e aqui tem alguns pontos também que existem ferramentas, né, e soluções para ajudar você a gerenciar, administrar isso, a ser mais assertivo nas contratações também, por exemplo. Só que muitas vezes elas são contratadas pela sua competência técnica e são desligadas por comportamento, né? 80% das pessoas, invariavelmente, acaba acontecendo isso. Então, qual é o perfil de pessoa que você quer ter na sua equipe, né? Qual é o perfil das pessoas que você quer ter com você? Pessoal, e essa questão do líder, ele ser, ele saber traduzir, ele saber levar, ele saber conduzir, conectar essa, essa visão, né? Do estratégico para o operacional, ela é muito importante mesmo, porque a vida, a espinha dorsal do negócio, ela está dentro dessa decisão, ela está dentro desse caminho, ela está dentro exatamente disso, tá certo? Então, invista na comunicação. Nós trazemos, né, dentro dos 3 P's ali muitas ferramentas que auxiliam, que direcionam as pessoas nesse sentido também, a pessoa do líder, né? A gente fala sobre mentalidade, a gente fala sobre dentro do pilar de pessoas. Nós trazemos ali uma função muito importante sobre o perfil do líder, posicionamento do líder, ferramentas que o líder pode usar para essa parte de liderança, para ser atraente, né? Como que ele é um imã de pessoas, onde as pessoas querem estar com ele porque ele é uma pessoa que desenvolve. Não é o líder que agrada, que quer agradar o tempo todo, porque o líder que quer agradar, ele desagrada em algum momento, porque ele não vai desenvolver, ele não vai dar feedback, ele não vai acompanhar essas pessoas e quando o resultado cair, ele vai tomar uma decisão. E quando ele tenta tomar uma decisão, sabe quando dá aquele sintoma, aquela coisa vem de uma vez assim, e desce tudo em cima da equipe, e a pessoa, nossa, mas não sabia que o Lindomar era assim. Por que que ele fez isso, né? Por que que ele se comunicou dessa forma? É porque ele não tinha recursos, fundamentos, ele tentava agradar. Em algum momento ele foi cobrado por resultados, falou assim, olha, você não é operacional, você não é o consultor, você não é o representante. Você precisa trazer resultado através da sua equipe. E as coisas não estão caminhando. E aí? Então ele está sendo cobrado. E nesse momento de cobrança ele desce, aí ele dá um pico quente, né, em cima da equipe e acaba desagradando. Porque as pessoas, conscientemente e inconscientemente, elas vão pensar assim, ó, essa cobrança, ela é injusta, porque ele não me acompanhou, ele não me desenvolveu, ele não me deu feedback, ele não estava comigo aqui quando eu precisei dele, eu estava fazendo as coisas pelas minhas próprias forças. Vocês estão entendendo como isso é importante? Esse acompanhar, essa conexão, o líder ele precisa estar envolvido. Líder que some, líder que é bonzinho, líder que tenta agradar, tome muito cuidado, porque ele não vai te desenvolver muito e ainda vai te criar problema um pouquinho mais à frente. Ele vai te desagradar. Ele agrada no começo, mas desagrada depois do meio para o fim, tá certo? E às vezes ele cria duas condições, ou dele mesmo ter que tomar decisões que ele não tem muita base para tomar, que é desligar as pessoas às vezes de forma errada, por não ter desenvolvido elas, ou as pessoas vão tomar uma decisão de demitir o líder porque elas não sentem que elas sabem que não é uma pessoa que vai levar elas para um outro caminho, né? Para o caminho do desenvolvimento, do crescimento e conectado com as ambições, aspirações dela. Tá bom? Pessoal, essa foi mais uma live. Hoje nós falamos sobre o maior desafio do líder, que é conectar o estratégico com o operacional, principalmente o líder que está no tático ali no meio. Essa foi mais uma live, hoje 31/5, hoje às 6h32 da manhã nós estamos terminando. Todos os dias, durante os próximos 30 dias, agora não mais, porque hoje é a sexta de 30, nós estaremos conectados aqui às 5h57 da manhã, para que você possa crescer, né, como líder, como gestor, e saiba conduzir isso indiferente do contexto, do lugar, de onde você estiver.
com essas ferramentas que eu estou aplicando, trazendo para você aqui, eu tenho certeza que você vai ser canal de bênção na vida de muita gente, vai ajudar a desenvolver muita gente. Quem não quer, né? Olhar e falar, nossa, essa pessoa me deu um conselho, uma dica, me orientou, me liderou, foi um gestor que me fez crescer muito. Isso é muito bom. Não somente para o nosso ego, mas principalmente por saber que nós ajudamos pessoas, que nós ajudamos a desenvolver pessoas, tá certo? Muito obrigado, um grande abraço, fiquem todos com Deus, façam um excelente sábado, fim de semana, e nos vemos amanhã às 5h57, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, nesse mesmo canal. Marlon, muito obrigado parabéns aí pela sua participação aqui comigo pela manhã, e nos falamos, amigo. Deus abençoe a todos. Até mais.